A paz do Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Indiferente do horário, eu te quero felicitar com essa paz gloriosa de Cristo Jesus no seu coração. Hoje Curitiba está em chuva. Estamos debaixo de uma chuva leve, uma leve chuva. E é debaixo desta chuva, neste belo local, que eu quero te fazer um belo convite. Vinde às águas. O tema desse vídeo hoje o tema é luto. Luto. E eu já demarquei aqui nesta Bíblia, com esta peninha aqui, um texto muito curto, que eu vou ler 2 versículos ou 3 no máximo, para que depois seja embasado e você venha a ler esse texto em casa, conferir aquilo que você escuta, aquilo que você assimila, para que você faça um bom depósito, para que você seja uma pessoa pensante. Medite, tente raciocinar com suas pernas, e desta forma, buscando a Deus entendimento e sabedoria do alto, assim como fez o rei Salomão, acredito que você prosperará espiritualmente, tá bom? Um texto que eu vou ler para vocês hoje está no Evangelho segundo São João, e o texto é o texto da morte de Lázaro. E eu gostaria de fazer com vocês simplesmente a leitura de 2 ou 3 versículos. Então, para tanto, eu gostaria que você acompanhasse comigo o texto. No versículo 33, 34 e 35, tá bom? 33, 34 e 35 do livro do Evangelho segundo São João, tá bom? Capítulo 11 de São João, 33, 34 e 35. Façamos a leitura. Versículo 33. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela. Eles choravam também. Então ficou muito comovido e aflito. Versículo 34. E perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor. Responderam eles a eu, Senhor. Versículo 35. Jesus chorou. Até aqui. 3 versículos, 33, 34 e 35, que já é o necessário para que você possa entender o embasamento do texto. Hoje, fora do costume, vou tomar um minuto aqui para colocar a Bíblia dentro de um saquinho plástico, porquanto nós estamos debaixo de chuva, tá? Garoa forte em Curitiba. Mas a palavra de Deus não derrete. É doce como mel, mas não derrete como açúcar. O luto. O luto. Quando você é mais jovem, você tem uma noção do que é luto, você pega a adolescência, chega na maturidade e muitas vezes não sabe lidar com o luto. E o luto é tão complexo e é tão pessoal que crianças muitas vezes não têm noção do luto. Outras pegam-se numa tristeza profunda por causa do luto, enquanto adultos e idosos também não sabem lidar com o luto. Quantas pessoas que, ao se enlutarem por quem amava de coração, e seja o tipo do amor que eu estou dizendo, familiar ou afetivo, no caso de um casamento, ou no caso familiar próximo, ou de uma amizade muito duradoura, que se pega dos tempos. Quantos casos você aí já teve, já viu, né? Pessoas idosas que se amavam e de repente faleceu uma pessoa. A outra entrou em luto e pouco tempo depois também faleceu. E foi, vamos dizer assim, se encontrar no plano espiritual com o seu amado ou com sua amada. E era como nós acreditávamos naquela época, né? Quantos jovens que depois que a namorada ou a esposa ou a noiva falece de uma doença ou de um acidente, entram em luto também e acabam por falecer ao longo da vida em certo período. Outros vão para os vícios e para uma depressão profunda.
Quantas mães que quando os filhos falecem logo após o parto, ou vêm ao mundo mortos, né? Porque já morreram no ventre de sua genitora, também entram em depressão, tristeza profunda. E assim também aquelas pessoas que muito convivem com alguém e fazem uma amizade verdadeira e sincera e têm um convívio pessoal, às vezes também se adoecem e deixam se abater muito tempo por causa do amor e por causa da solidariedade que o coração tem, a falta da presença daquela pessoa que a gente ama. Bem, para a ciência, como a gente conhece a ciência, as comunidades científicas, o luto tem outro significado e tem outra solução. Para essas outras convicções que são as científicas, tudo é químico, tudo é científico, tudo é matemático. Não podemos esquecer que a ciência, ela nos foi permitida. Porém, a gente sabe que muitos dos cientistas que tomaram posse da ciência, neste mundo que a gente vive, eles encheram a ciência das suas opiniões pessoais. E foram norteando a ciência conforme seu viés ideológico, que muitas vezes é o ceticismo e o ateísmo. E o ceticismo e o ateísmo faz com que a ciência pegue uma linha de pensamento que vai acabar deixando o espiritual de lado. E é lógico que isso aconteça, e até mesmo científico que acontece. Mas o luto é uma coisa que você já soube lidar. E tem momentos que você não sabe lidar. E tem casos que você ainda está lidando. Existem essas frações, esses segmentos e essas diferenças. Por exemplo, quando eu falo de crianças, você lembra lá quando você era muito pequeno, muito pequena, e faleceu aquele vovô ou aquela vovó que você gostava muito e você era muito criança. E por não ter muito contato com o avô, com a avó, por morarem longe, talvez algumas pessoas não sentiram tanto. Tanto que no velório do avô e da avó foram brincar, jogar futebol, fazer alguma coisa diferente. Nos casos em que a criança é muito apegada ao avô, à avó, e tem um contato meio próximo, por mais que morem longe, às vezes pode acontecer o contrário. Eu sou um exemplo disso. Eu gostava muito do meu avô. Eu amava aquele velhinho, mas de coração. As minhas lembranças dele, depois de quase 35 anos, ainda estão, parece-me que aconteceram ontem, pelo período da tarde. Ainda lembro dele, do meu avô, esquentando aqueles frascos com água e metal para poder esterilizar as suas seringas reutilizáveis para tratar de sua diabetes. Lembro dele correndo assim, atrás de nós, por um certo período antes da doença. Lembro dele encilhando o cavalo. E quando o meu avô faleceu, há 35 anos atrás, eu fiquei muito abalado. Abalado ao ponto de não querer comer. A minha mãe e meu pai, na época, trataram com mais naturalidade. Os meus irmãos não sentiram tanto. Eu era mais apegado a ele e eu quase adoeci. Tive que faltar ao colégio 3 dias. Faltas injustificáveis para o colégio, mas no meu coração era muito difícil aceitar o luto. Da mesma forma, tenho tios e tias que faleceram, assim como você teve, que você nem lembra mais como era o semblante total da pessoa. Às vezes lembra só o primeiro nome da pessoa. Se passaram tantos anos. Há casos que você vê na televisão e no rádio de pessoas que falecem ou são assassinadas nesses rituais de violência que têm acontecido. Tanto por causa das drogas, quanto por causa de crimes passionais ou ligados ao narcotráfico. E você às vezes fica meio gelado, meio frio, não consegue se sentir comovido com tal acontecido. De repente, quando acontece com um conhecido seu, conhecida ou algum parente, o seu mundo cai. O luto é natural. O luto é próprio do ser humano. A Bíblia Sagrada diz que a gente deve chorar com os que choram. Mas também a Bíblia nos deixa claro que o luto tem um período. Tanto que até para casar, as pessoas que se lutavam e viuvavam ao longo do tempo, homens e mulheres, eles tinham um período de luto para chorar os seus mortos e memorizar para a posteridade a vida daquela pessoa que tanto eles amaram.
Neste caso do Senhor Jesus Cristo aqui, nesse texto, o Senhor chegou lá e Lázaro já tinha morrido. Marta e Maria pranteavam e o Senhor se emocionou profundamente. Veja que o luto, ele é um sentimento humano e não divino. Não é divino, é humano. Mas o Senhor tinha a natureza divina e a natureza humana. Portanto, o que foi que o Senhor fez? Ele pranteou com elas. É o único versículo na Bíblia Sagrada que relata que Jesus chorou. É o versículo 35 do livro de João. Hoje eu não sei como está o seu coração, mas eu espero profundamente que dentro do seu coração, que dentro da sua vida, que dentro do seu comportamento que você tenha, que este luto venha passar. A palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nos relata que o choro dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Ao raiar do dia, as coisas começam a melhorar. Não há dor que dure para sempre. Não há flor que dure muitos dias. Assim ou é. E assim como essa chuva tem caído aqui em Curitiba hoje, aqui às margens desse riacho, assim também ela vai ter um tempo em que ela vai parar. E assim como essas gotas de água que caem do céu e que molham a minha mão aqui, essas lágrimas que você tem também vão cessar, também vão parar. E da mesma forma que o tempo vai abrir e que o sol vai voltar a brilhar e não haverá mais nenhum tipo de líquido ou pranto aqui na terra, também o seu coração e a sua vida será transformada, e você voltará a sorrir. O luto pode ser substituído por uma palavra: luta. O luto é um sentimento em que você escurece o seu coração, escurece aquele momento. É no luto que você pensa na sua vida, pensa na vida do teu futuro, pensa nos seus parentes. É no luto de uma pessoa que leva um tiro por causa das drogas que você medita no seu parente ou no seu amigo que está envolvido com a droga. Você diz: Senhor, o que será dele? Senhor, alcança aquela alma. Não deixa que ele tenha o mesmo fim que esta pessoa teve aqui. É no luto de uma doença, de um câncer ou de uma enfermidade não tão agressiva que você medita no sofrimento da vida daqueles que você ama, seja sua esposa, seu esposo, seus filhos ou seus pais. E quando você perde o seu pai e a sua mãe, que são a base e sustentáculo da sua família, que na verdade é a família do teu pai e tua mãe, não é sua família. Seu pai e sua mãe, eles são donos de você enquanto você faz parte da família deles. Família do seu pai e sua mãe. E você é filho deles. E de repente você se vê na situação em que falece o seu pai ou a sua mãe. E você que era acostumado, quando jovem ainda, a estudar ou trabalhar, mas não manter a casa daquela forma total e não ter todas as responsabilidades que alguém tem que ter dentro do lar, você se pergunta: o que será de mim agora? Como é que eu vou suportar agora todo este fardo, todo este peso? Como é que eu vou lutar? Como é que eu vou vencer? O que será da minha família, da minha casa? E você pensou assim? E passou os dias e você já estava trabalhando e ajudando a sua mãe ou o seu pai, que ficou vivo ou que ficou viva, a manter a casa. A casa estava mais triste, mas você estava lá, trabalhando ou ajudando. Tem aqueles casos também, das pessoas que moram longe dos pais e que não puderam prantear, nem velar o seu pai e sua mãe, e outros demais casos. O luto, ele pode trazer traumas para a vida das pessoas. Mas grande parte deles, dos que se traumatizam pelo luto, conseguem ao longo do tempo conviver com ele.
E é interessante que como você tem um momento de alegria e de regozijo, e você guarda na sua cabeça aquela pessoa ou aquele momento, quando você prova de um parecido, lembra lá na sua infância, na nostalgia, aquele acontecimento de 20, 30, 40 anos atrás. E você sente até um prazer, uma alegria. É como se você que comeu um doce muito gostoso, um sorvete, uma coisa que você gosta, uma fruta com sabor exótico. Aí você comeu e guardou na sua cabeça aquele cheirinho, aquele perfume, o odor, o aroma e até a cor daquela fruta ou daquela delícia que você provou. Passam-se os anos, os tempos e os lugares. E você dá de frente com algo parecido. E quando você prova, não é igual, é parecido. Mas quando você lembra daquilo que você provou lá no passado, vem na tua cabeça idêntico. Você revive aquele momento, revive aquele sabor daquela fruta ou aquele alimento. O luto não é diferente. Se você já passou daquele período de luto na sua casa, e já faz muito tempo que aquela pessoa que você amou, ama, ou tinha um respeito e tinha uma honra por aquela pessoa, passou-se muitos anos, mas você lembrou daquela pessoa, automaticamente vem uma amargura, uma tristeza. É uma mistura de felicidade com tristeza. E é muito mais tristeza do que felicidade. Porque quando você, por exemplo, tem um parente que come tal comida e gostava daquela comida, quando você vai lembrar daquela comida, daquela pessoa, nossa, o meu pai gostava desse prato. E dá uma tristeza em você. A minha mãe tanto que gostava desse prato, dessa fruta. Minha mãe gostava tanto de vir aqui. O meu pai gostava tanto de vir aqui nessa igreja. Minha mãe gostava tanto de vir aqui nesse povoado. O meu pai gostava muito de escutar essa música. Puxa, essa música era a música preferida do meu irmão, da minha irmã. E assim você vai revivendo aquela tristeza e aquele sentimento no teu coração. Sentimento e tristeza se misturam ao longo do tempo. Mas o importante é que vai passar. E assim como a Bíblia nos relata que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, a gente tem que ter consciência de que a vida se renova. E é através do luto que temos uma esperança com Cristo quando temos real certeza da nossa salvação. Muito duro e muito triste é quando a pessoa faz parte de algum grupo eclesiástico ou não faz parte de nenhum, mas não tem certeza da sua salvação e convicção da sua vida eterna e que vai se reencontrar com aquela pessoa que ama lá no céu. A pessoa se martiriza, se entristece e muitas vezes sofre mais do que o comum, porque ele não consegue ver solução para isso. Ele acredita que nunca mais vai ver ele ou vai ver ela. Isso é triste. Então tenhamos guardado nosso coração, nosso pensamento, a certeza real da salvação em Jesus Cristo, para que possamos ter essa certeza de que vamos nos reencontrar e viver com Ele. Cristo, Jesus, Deus divino, não choraria, porque ele teria certeza que Lázaro estava vivo, ou reencontraria, tanto que ele o ressuscitou. Mas o homem em si que estava ali, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, provou desses sentimentos, dessas dores e muitas dores, e se teve compaixão por aquelas mulheres, por aqueles homens que estavam ali. E quando ele viu que tanto amavam a Lázaro, ele chorou junto, porque o sentimento aflorou e veio a ele, e ele não segurou a sua lágrima. Você vai ver na Bíblia que ele chorou, de compaixão, de tristeza, de alegria, mas esse choro do Senhor, que para muitos teólogos e pregadores é incógnita, é o choro do luto do amor. Mesmo ele tendo o poder de ressuscitar aquela pessoa e colocar ele junto com ele no mesmo dia lá no paraíso. Eu espero que você tenha entendido o propósito deste vídeo. Que Deus abençoe você e a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu não sei se você já passou por um período de luto nesse momento,
tem passado, como que você está nesse momento no quesito. Mas eu espero firmemente, com total esperança, que essa tristeza ela vai embora pela manhã. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e graça a todos.